Oi, aqui é o pastor Ronaldo da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. A paz seja com todos vocês. Quero fazer o convite, se você estiver próximo à região de Belo Horizonte, venha fazer uma visita à Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz, na rua José Joaquim da Mata, 332, em Belo Horizonte. Mais um pedido, contar com a gentileza de vocês, né, para, se possível, curtir o nosso canal e se inscrever, né? Você estará nos ajudando aí a compartilhar o evangelho, né, com outras pessoas. Assim você estará fazendo, nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Desde já eu te agradeço aí por sua participação. Nós vamos fazer a leitura do texto, né? O nosso texto hoje é Filipenses. Eu vou falar em toda a carta de Filipenses. O estudo que nós vamos estar tendo, um estudo fazendo uma viagem, né, uma passagem aí ao texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, que vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar com vocês, então, o nosso estudo, que vai ser, então, sobre alegria do pastor. Esse é o tema em toda a carta do livro de Filipenses. Deixa eu compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo em 2009. Eu estava indo, né, para ser observado pelo conselho da igreja, com vista ao campo, ao pastoreio da igreja presbiteriana em Desterro de Entre Rios. E na volta para casa, nós passamos num lugar deserto, onde que não tinha nada, e o nosso carro estragou ali. E nós ficamos sem condições de sair daquele lugar. Ficamos ali por um tempo e, de repente, veio um homem numa estradinha, um homem forte, musculoso, e nós enchemos de suspeita, pensando que esse homem poderia nos fazer algum mal. E ele chegou e perguntou: o que está acontecendo com vocês? Aí nós falamos que o carro tinha estragado. Ele falou assim: vou resolver o problema de vocês. Ele foi lá no carro dele, buscou uma alavanca, e quando ele pegou aquela alavanca, nós assustamos, ficamos assustados. Ele olhou, percebeu que nós estávamos assustados, e ele falou assim: eu sou mecânico, eu vou consertar e vocês não vai ter mais esse problema. Pediu para abrir o capô do carro, e ele furou uma pecinha do carro. Meu carro estava esquentando muito, e por isso não estava em condições de sair. Ele furou uma pecinha e ele falou: agora você não vai ter mais esse problema. Eu já resolvi muitos problemas assim. E de fato, até hoje, esse carro ele está funcionando da mesma forma. Hoje ele já não é mais meu, ele está com meu genro, mas o carro ele funciona perfeitamente, não dando mais problema nessa questão. Mas essa história me fez lembrar, nesses momentos no tempo, do cuidado de Deus para conosco em todos os momentos. Essa é apenas uma situação da providência, do cuidado de Deus, uma das providências maravilhosas de Deus. No entanto, a gente sabe que toda a nossa vida, né, seja de bem ou de mal no nosso ponto de vista, opera, né, para a obra de Deus e para o reino de Deus. Gostaria de contar essa história só para lembrar que o apóstolo Paulo fala aí das recordações, né, que ele tem dos seus irmãos, da saudade. Eu também tenho muitas recordações. E a gente, de fato, pastor,
recorda aí das suas ovelhas. O primeiro ponto que nós vamos estar tratando é sobre a alegria do pastor. Antes nós vamos falar aí do propósitos dessa carta, né? Quais são os propósitos? Os propósitos são esses aí, né? Porque o propósito da carta ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, em 61 e 62. Ele tinha o propósito de agradecer a oferta enviada por aqueles irmãos da igreja de Filipos. E ele tinha o propósito de prover orientação espiritual, né? Convocar aqueles irmãos à luta e à unidade da igreja. Um dos problemas que nós vamos ver era a falta de unidade daqueles irmãos naquela igreja. Nós vamos ver que o tema principal dessa carta é alegria. A alegria é o tema principal da carta. Ela aparece várias vezes, a palavra alegria, ela aparece 16 vezes aí. Paulo queria então que seus leitores fossem impactados, né, com a sua alegria e com sua constante alegria em Jesus Cristo. Ele mesmo vai falar, né, que todas as coisas ele tem visto, né, como provisão divina, e essa visão, né, da provisão divina, do guiar de Deus na vida, é que faz com que a gente seja alegre e agradecido em toda e qualquer situação. Então nós vamos estar estudando essa carta, né, e o apóstolo Paulo vai falar aí de algumas coisas que trazem alegria do pastor. Né? A primeira são as suas ovelhas. A primeira alegria do pastor aí são suas ovelhas. Então nós vamos ler alguns versículos aí, está escrito, a alegria do pastor são suas ovelhas. Por quê? Porque elas fazem parte da memória do pastor. Dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós. O apóstolo Paulo traz recordações da igreja, daqueles irmãos maravilhosos, né, da cooperação deles no evangelho, e ele tem aqueles irmãos no coração, os irmãos pelo qual ele trabalhou. A alegria do pastor também é assim. O pastor ele recorda das suas ovelhas, e nós vamos ver aí como que ele recordava. O apóstolo Paulo fazia isso. Então, essa é uma das coisas. Ele traz no coração e recorda das suas ovelhas. Mais um ponto aí que nós podemos perceber, que ele fala que elas estão no coração do pastor. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então o apóstolo Paulo tem aquelas ovelhas no coração. A preocupação do pastor não é com números, mas é amor por suas ovelhas. Essa é uma marca do bom pastor. É o bom pastor que ama as suas ovelhas, que faz a sua obra espontaneamente, não motivado, não por avareza, mas ele ama, né, e ele traz no coração as suas ovelhas. Mas o apóstolo Paulo, além de falar que da recordação, de trazê-las no coração, ele coloca mais um ponto, ele diz que elas são motivo do seu trabalho em vida. Ele fala, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e estou convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. O apóstolo Paulo fala isso quando ele estava na prisão e à beira, talvez, ser morto ali, condenação de morte, e ele fala que se morrer, ele vai estar com Cristo, morrer é lucro. Mas ele fala que se viver, ele vai permanecer na carne, e viver na carne, ou seja, estar em vida, significa trabalho na igreja. Significa dar a sua vida, né, em prol da igreja, em prol das suas ovelhas, levando em consideração que ele vai estar ensinando essas ovelhas, né, o caminho, o evangelho, a direção, a vontade de Deus. Então esse é o propósito do pastor, ele tem
Ele trabalha por causa das suas ovelhas. Mas o apóstolo Paulo continua, né, dizendo aí quais são as motivações que ele tem. Os alvos são suas ovelhas, e essas ovelhas ele tem como alvo seu amor. Diz assim o texto: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, versículo 2. Aqui nós vemos, então, ele falando que são amados meus. Interessante que nós, pastores, muitas vezes usamos isto como apenas um chavão. Amados irmãos, vamos abrir a Bíblia. Ou, amados irmãos, nós vamos agora anunciar. Mas a gente deve entender, pastores devem entender, que não somente deve ser chavão em suas bocas, mas tem que ser real em seu coração. O apóstolo Paulo fala isso com sinceridade, né? A alegria do apóstolo, a alegria do pastor é ter o seu amor direcionado aos amados irmãos, aos eleitos de Cristo, aqueles que ele pastoreia. Então ele tem como alvo esses irmãos, eles são amados do Senhor. Mas ainda nós vamos ver que há mais algumas considerações que o apóstolo Paulo fala sobre essa alegria que o pastor tem. Ele vai dizer aí ainda que é a finalidade pela qual o pastor se sacrifica em oferta a Deus. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Então, essa é o propósito, né, do pastor. Esse é o propósito do pastor, que é oferecer a sua vida, se ele morrer, se ele for servir como mártir da fé cristã, ele estará dando a sua vida como semente da igreja, com o propósito de gratidão, né, por toda a obra que ele tem feito. Isso ele faz por suas ovelhas, para que suas ovelhas possam ficar agradecidas, né, de que ele mesmo esteja sofrendo pelo evangelho. O pastor está disposto, então, a sacrificar a sua vida, a abnegar muitas coisas para as suas ovelhas, né, para o bem das suas ovelhas. Essa é a atitude do bom pastor. O apóstolo Paulo ainda diz, no versículo, que eles são a alegria e a coroa do pastor. Portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Então ele vai dizer então que as suas ovelhas são sua coroa. É o prêmio pelo qual o pastor corre, né? O prêmio pelo qual o pastor luta, é o prêmio pelo qual o pastor segue adiante, ou seja, a salvação das suas ovelhas. Semana passada nós pregamos o texto de Zacarias e nós falamos que a coroa de Jesus, né, a coroa de Jesus na sua cabeça são as suas ovelhas, né, são o seu povo. Eles são coroas em sua terra. Lá em Zacarias, capítulo 9, você pode ler isso. O apóstolo Paulo talvez tenha apropriado dessa palavra, né, e dito então que é também a sua coroa, né, o qual objetivo do seu reino, ou seja, o seu prêmio não é orgulho pessoal, não é diplomas, mas o prêmio é que os irmãos, que as pessoas sejam alcançadas pela salvação que há em Jesus Cristo. Que essa possa ser também a nossa meta, o nosso objetivo de nós pastores, que seja pessoas salvas para a glória de Deus. Essa é a nossa coroa. Esse é o nosso objetivo. Jesus também tinha essa coroa, pelo qual ele deu a sua vida. O versículo fala que em troca da coroa que ele estava proposta, ele suportou a cruz. Então, essa coroa é o prêmio
né, que os pastores recebem, que são ovelhas salvas pelo sangue, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto que nós vamos estar destacando, né, da alegria do pastor é que o pastor ora com gratidão e alegria pelas suas ovelhas. Ele ora com gratidão e alegria pelas suas ovelhas. O versículo diz: dou graças a meu Deus e Pai por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Essa é uma das funções do pastor, né? É orar pelas suas ovelhas, é dedicar ao trabalho da oração. E aí fala que o pastor faz orações diversificadas. Ele agradece, isso que o Paulo está fazendo aí, agradecendo à igreja pela cooperação do evangelho. Ele está também orando por ela, suplicando por ela. Nós vamos ver qual que é o propósito, o motivo. O pastor, então, ora por suas ovelhas para que Deus possa perdoar os seus pecados, possa livrá-las, possa salvá-las. O pastor, então, tem como seu ministério, né, que vai adiante, orar constantemente, né, por suas ovelhas, tal como o apóstolo Paulo fez. Ele ora constantemente por suas ovelhas, e aí nós vamos ver como é que é o motivo, o pedido de sua oração. Ele fala que também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então ele pede aí 3 coisas: amor aumente, ele pede que seja criteriosos, né, que tenham um amor com discernimento, e ele fala também para que eles cheios de frutos de justiça. Esse fruto de justiça, com certeza, é tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando, da justificação pela fé, na qual ele deixou todas as coisas e considerou como refúgio para ganhar a Cristo, ou seja, ser justificado nele, não na lei, mas justificado naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos que somos justificados agora mediante o sangue e o sacrifício de Jesus Cristo, mediante a fé nele. Essa é a justificação, essa é a alegria do pastor, é que as suas ovelhas também tenham plena consciência de que deve amar a Deus e deve amar os seus irmãos, e façam isso com critério, né, com discernimento, em que eles não amem como amam o mundo, né? Esse amor é apenas que é erótico, mas o amor dos irmãos é um amor fraternal, é um amor de irmandade, é um amor sacrificial, é aquele amor que Cristo fez por sua igreja, um amor que dá a vida por sua igreja. Então o apóstolo Paulo ora para que os irmãos possam ser assim crescidos, né? Aumentar o seu amor. Ele então ora pela igreja, né? E aí ele fala de suas orações, ele tem no seu coração, em sua memória, uma oração de gratidão, dando graças a Deus por tudo. Em seu coração ele tem uma súplica, suplico todo o tempo por vós. Em comunhão ele tem alegria em orar pelos irmãos. Em seu propósito ele tem alegria de orar para que eles possam aumentar na fé e para que eles possam ser cheios de fruto de justiça. Essa então, a alegria do pastor, fazer orações pela sua ovelha. Essa é a atividade principal do pastor, orar por suas ovelhas. E ter elas em seu coração, em sua memória, como coroa da sua vida. Esse é o propósito, esse é o motivo da alegria do pastor. Nós vamos falar então no próximo ponto, e ele vai dizer, por exemplo, ele vai ensinar da plenitude cristã. Ele fala de 3 certezas que ele ora, né, para que a igreja tenha a certeza da salvação, a certeza de que eles possam ser
plenos de amor, plenos, cheios de amor e plenos do fruto da justiça. 3 coisas que as ovelhas devem ser cheias. Ovelhas cheias da plenitude do Senhor. Ele vai orar então agora pela cooperação, ele vai pedir, vai alegrar-se na expectativa que as suas ovelhas sejam encontradas em plena satisfação. É isso que nós falamos aí da plenitude, da certeza da salvação, da plenitude do aumento do amor e da plenitude do fruto da justiça em seus corações. Uma das dificuldades que nós, seres humanos, temos é de ficar satisfeito. Essa insatisfação é que tira a alegria do nosso coração, essa insatisfação é que nos faz murmurar, essa insatisfação é que nos faz entrar em contendas, a pensar coisas que não são boas, a viver demasiadamente em ansiedade. E o apóstolo Paulo vai falar então que a nossa satisfação, é isso em toda a carta, que é o tema da carta, alegria, é que a nossa alegria possa estar no Senhor. Que essa alegria seja Jesus Cristo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então ele vai ter essa expectativa, com as suas ovelhas, a expectativa que elas sejam tomadas em plena satisfação, na certeza da obra de Jesus Cristo nelas. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, na plenitude dos frutos, cheios de fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo, para o louvor e glória de Deus, na firmeza que elas têm em Jesus. Portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E na alegria constante que essas ovelhas possam ter em Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A expectativa do pastor é que as suas ovelhas então sintam satisfação em Jesus Cristo. Isso vem então da certeza da salvação, que o próprio Jesus Cristo, que começou a boa obra nelas, vai completar até o dia de Cristo Jesus. A doutrina da perseverança dos santos aí, da segurança da salvação. Se nossas ovelhas estão plenas da certeza da salvação, elas estão felizes, elas alegram Jesus, elas não precisam nada mais além do que Jesus, elas consideram tudo como refúgio, por amor a Jesus Cristo. Então essa plena certeza, essa satisfação é que traz gratidão ao coração, que traz alegria ao coração. Essa certeza da salvação nos faz perseverar, ser firmes no Evangelho, não desanimar, a lutar pela causa do Evangelho. Então essa é a alegria do pastor, que as suas ovelhas sejam encontradas em plenas santificação. E o outro ponto que nós vamos tratar mais dele aqui, que é a cooperação das ovelhas no Evangelho. Desejo do pastor, a alegria do pastor é que as ovelhas cooperam no Evangelho, e o texto fala assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. Nós vemos aqui então o apóstolo Paulo agradecendo, porque aqueles irmãos já cooperavam no Evangelho, eles já participavam com ele da obra, e o apóstolo Paulo está grato a Deus por isso, porque isso é obra de Deus na vida deles, em que eles estejam aí cooperando no Evangelho. Então ele vai, uma pergunta que nós vamos fazer aqui, como que esses irmãos cooperaram? Então nós vamos ver aqui algumas atitudes que foram tomadas por ele, e eles cooperaram no Evangelho. Eles primeiro estavam cientes que são participantes da mesma graça do Evangelho. Olha o que diz o versículo: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Participantes da graça. Como que eles eram participantes da graça?
Eles eram participantes da graça salvadora, aquela graça que nos salva, a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus, pelo qual o apóstolo Paulo fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eles também eram participantes do sofrimento, porque eles estavam tristes, né, com o apóstolo Paulo, com a prisão do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo escreve a carta para trazer alegria ao coração deles, a saber que tudo aquilo estava cooperando para o evangelho, pessoas estavam se convertendo por causa da sua prisão. Ele estava escrevendo uma carta que serviu de cooperação, que serviu instrumento para nós hoje e para muitos da palavra do Senhor, palavra inspirada por Deus. Então, há muitos benefícios da prisão do apóstolo Paulo, pelo qual os irmãos deveriam se alegrar. Eles eram participantes do sofrimento, e o apóstolo Paulo vai falar mais na frente que isso também é graça. A graça de sofrer por Cristo, a graça de padecer por Cristo, qual nós vamos mencionar aí um pouquinho mais à frente também da cooperação que eles devem ter do Evangelho. Então, eles mencionam isso, né, que eles eram participantes da graça, e depois ainda da cooperação que o apóstolo Paulo alegra deles, é que eles estavam pregando o Evangelho com entusiasmo. A maioria dos irmãos, estimulados por minhas algemas, por minha prisão, por minhas cadeias, ouçam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isto é, se uma pessoa sofre pelo Evangelho, se uma pessoa está preso pelo Evangelho, isso significa que esse Evangelho deve ser muito precioso. Isso deve valer muito, porque ninguém sofre à toa, porque ninguém é preso à toa. Essa prisão do apóstolo Paulo estimulava os irmãos a falar assim, o que eu estou fazendo por Cristo? Se tem pessoas que estão sofrendo por esse Evangelho, e eles começavam então a falar com ousadia, com coragem, a coragem que vinha de Deus para pregar o Evangelho. Essa é uma situação que eu e você tem que perceber. Há muitos irmãos nossos sofrendo pelo Evangelho, pessoas que estão dando a sua vida em sacrifício, né, sendo perseguidos, morrendo por não negar a sua fé. E eu e você, às vezes nós desistimos por pouca coisa, desmaiamos em situações pequenas, mas o sofrimento dos nossos irmãos deve nos estimular a pregar com coragem a palavra de Deus. Essa é a cooperação que aqueles irmãos estavam fazendo. Vendo o sofrimento do apóstolo Paulo, eles tomaram mais coragem, né, de ir e falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela cooperação que eles tiveram do Evangelho, falavam com mais autoridade. A pergunta ainda continua, né? Como que eles cooperavam? Ainda o versículo fala que eles cooperavam orando pelo pastor, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Pela súplica, pela vossa súplica. E aqui mostra, então, que aqueles irmãos da igreja de Filipenses oravam pelo pastor. Uma das alegrias do pastor é ver a sua igreja orando por ele, orando pelo seu ministério, orando quando ele está sofrendo, orando quando ele está passando por dificuldades, orando por sua família. Essa é a alegria do pastor. Que o seu ministério seja cheio de orações, seja chuvas de orações na sua vida, e você possa orar pelo seu pastor, como fazia a igreja de Filipe, súplicas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo acreditava que a sua libertação era a resposta de Deus à oração daquela igreja, né? E era a provisão do Espírito de Deus através da oração dos irmãos. Orem, então, pelo seu pastor. Também obedecendo ao seu pastor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Aí, apóstolo Paulo agradece, né, a igreja, louva a Deus pela igreja, falando que eles, deixando claro, né, essa questão de que eles obedeciam
não só na presença dele. Agora, quando ele estava em prisão, eles continuavam obedecendo, tanto na presença como na ausência. Essa é uma atitude que as ovelhas têm que perceber, né? Que não depende de ficar sendo fiscalizado pelo pastor, né? Ou pelos pastores, pelos presbíteros. Eles devem obedecer ao evangelho com amor e temor diante do Senhor. Eles fazem isso com tremor e temor, porque a obediência deles não é ao pastor em si, mas ao pastor dos pastores, a Jesus Cristo. Então, a obediência, ela é uma marca do amor a Cristo, do amor a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo aí destaca a obediência dos irmãos na cooperação do evangelho. Mas ele ainda fala do cuidado com seu pastor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual tínhamos também, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo fica alegre aí, porque ele recebeu, né, aquela igreja ofertas que outras igrejas não fizeram. As igrejas da Macedônia não fizeram. E eles fizeram não só uma vez, mas duas. Aí ele vai falar, não porque eu estou preocupado com donativos, ou seja, ele não estava preocupado com finanças, mas ele ficou agradecido a Deus pela atitude, né, generosa daqueles irmãos. Isto era manifestação da graça de Deus na vida deles, né? Porque de graça eles receberam e de graça eles estavam dando. E o apóstolo Paulo fica feliz, né, com essa demonstração de amor, de cuidado por parte da igreja ao seu pastor. Se o pastor deve cuidar das ovelhas, as ovelhas também devem cuidar do pastor. Essa é uma marca que nós vemos aí de boas ovelhas, né, que alegram o seu pastor. Cuidado com ele. Apóstolo Paulo, então, demonstra isso aí, falando que essa é uma das marcas, né, que a igreja demonstrava ali. Mas uma outra pergunta que a gente pode fazer aí, né, como eles podem melhorar a sua cooperação? Como eles podem melhorar a sua cooperação? E o primeiro ponto aí é vivendo de modo digno do Evangelho. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui, então, o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto que estava em falta na igreja de Filipos. Havia alguns irmãos em discórdia. Havia alguns irmãos em contenda. Duas mulheres, especificamente, Rod e Sintique, o apóstolo Paulo vai mencionar. Então, ele fala que os irmãos devem pensar a mesma coisa. Essa contenda entre as duas irmãs estavam dividindo a igreja em partidos, em grupos, né? Eu sou desse, eu sou daquele. Essas divisões na igreja não trazem unidade. Aí ele fala, nós devemos lutar juntos pela unidade, pela causa do evangelho. A alegria do pastor é ver uma igreja unida, é ver uma igreja pensando a mesma coisa, sendo unidos de alma, lutando junto pela fé evangélica, como diz aí o apóstolo Paulo. Ainda ele vai dizer que é sofrendo pelo mesmo evangelho junto com o pastor. Pois esta é a graça que Deus lhes deu, em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso é da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Filipenses 1, 21, 28 a 30, ele fala então que uma graça que os irmãos devem ter, essa graça, a alegria de sofrer por Jesus Cristo, pois o apóstolo Paulo estava alegre por participar desse sofrimento, o sofrimento de Cristo. E os irmãos também devem ficar alegres, não quando Deus lhe permitir um sofrimento, uma provação. Isso Deus tem propósitos. No caso do apóstolo Paulo, estava contribuindo. Alguns irmãos
alguns pessoas que estavam ali com ele na cadeia estavam se convertendo, guardas estavam se convertendo, a carta está sendo escrita. Esse foi os propósitos que Deus deu aí ao apóstolo Paulo à prisão. Isso foi provisão do Espírito de Deus, né, com alguns propósitos. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós devemos agradecer a Deus, uma graça, um favor imerecido, também de sofrer pelo Evangelho. Essa é a marca aí, a alegria do pastor, né, de saber que os seus irmãos tenham sofrer o Evangelho. John Piper, ele vai, falando sobre isso, ele vai dizer o seguinte: é uma boa luta, porque não estamos abandonados à nossa própria força na luta. Se estivéssemos, como Martinho Lutero diz, nosso esforço estaria perdendo. Em outras palavras, quando uma criança de Deus luta para alegrar em Deus, é o próprio Deus que está por detrás dessa luta, esforço, dando a vontade e a força para derrotar o inimigo dessa alegria. Nós não somos deixados à nossa própria força para sustentar a alegria da fé. Deus luta por nós e em nós, dentro de nós. Portanto, a luta da fé é uma boa luta. Umas correções aí que está errado, né? Próprio, e estivéssemos aí faltando acento. Vocês perdoam aí pelo erro, mas é isso que John Piper está dizendo, né? Ele continua ainda falando que essa luta é uma luta de Deus, né? Deus dentro de nós, é uma luta que vem da motivação de Deus. Ele continua ainda no texto falando o seguinte: o trabalho de Deus em nós não elimina o nosso trabalho, ele o permite. Nós trabalhamos porque ele é quem trabalha em nós. Portanto, o trabalho pela alegria é possível porque Deus está lutando por nós e através de nós. Todos os nossos esforços são devidos ao seu profundo trabalho dentro e através de nossa disposição e trabalho. Então, Deus trabalha através do nosso trabalho. Deus trabalha através da nossa cooperação. Portanto, a lutar juntos pela mesma causa, cooperação do Evangelho, é um bom trabalho, porque é o trabalho de Deus. Que tenhamos essa alegria, né, de trabalhar por Deus, de cooperar com Ele. Ainda o apóstolo Paulo vai dizer mais algumas coisas aí, como eles devem melhorar em sua cooperação, servindo a Deus com motivações sinceras. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação em minhas cadeias. Filipenses 1, 15 a 17. Aí nós vemos, então, que alguns irmãos tinham motivações erradas, né? Motivações outras, senão a glória de Cristo. Aí motivações insinceras. No caso aí de irmãos que estavam tentando provocar o apóstolo Paulo, é como se estivesse dizendo para o apóstolo Paulo: você está aí preso, nós estamos aqui soltos. Agora nós podemos fazer o que você não pode fazer, pregar o evangelho. É como se estivesse dizendo para ele: você não está sendo abençoado por Deus, nós estamos. E tentando provocar ciúmes no apóstolo Paulo e contendas, né? Porque muitos irmãos da igreja de Filipos amavam o apóstolo Paulo. E esses irmãos provocavam esses outros irmãos, provocando contendas, falando assim, mostrando, né? Pregando o evangelho, não com motivações sinceras, motivações outras, né? Motivações de aparecer, de ganhar outros corações para si mesmo e não para Deus. Nós sabemos que na igreja do Senhor, infelizmente, existem algumas pessoas que não fazem com motivação sincera, que obram para Deus usando contendas, provocando ciúmes, tendo inveja um dos outros. Essas não são motivações sinceras, mas o apóstolo Paulo aí fala de algumas motivações que são sinceras aí, né, que o apóstolo Paulo menciona, que é fazer de boa vontade.
o fazem de boa vontade. Há alguns, então, que fazem de boa vontade. Esses irmãos que fazem de boa vontade, o fazem, serve para a glória de Deus, sem o desejo de provocar os outros, sem o motivo de aparecer, mas o motivo de glorificar a Deus. Assim, eles fazem seguindo o modelo de Jesus, que é a humildade, né? Seguindo o modelo de Jesus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também o que é da qual, o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eles fazem sem murmuração e nem contendas. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. O apóstolo Paulo, então, fala que esses irmãos seguiam o modelo de Jesus, servindo com humildade o evangelho do Senhor. Aí nós vemos que Jesus Cristo ele foi humilde até a morte de Cristo, até a morte de cruz. Ele serviu, ele não buscou o seu próprio interesse, ele não buscou apresentar a sua própria pessoa, mas ele morreu para a nossa salvação. É assim, nessa humildade de serviço em que nós devemos, né, ao Senhor Jesus Cristo. Havia um perigo, então, naquela igreja, que era a questão da unidade ali. O apóstolo Paulo, então, vai falar disso, né, sobre a questão da unidade dos irmãos. Ele fala da ameaça de desunião. Apesar de a gente ver qualidades dessa igreja, né, que era uma igreja generosa, firme em Jesus, o ponto negativo da igreja é desunião, desarmonia interna produzida por alguns irmãos. Esse era o perigo, né? Apesar de ter alguma atitude mesquinha, movidos por inveja, o perigo era trabalhar sem unidade. Nada debilita mais a unidade dos crentes do que estarem servindo a Deus erradamente. Então, esse é o perigo da unidade. O apóstolo Paulo, então, vai falar sobre esse perigo, né, exortando os irmãos à unidade da fé. Ele vai dizer, então, aí, né, que a motivação que nós devemos fazer é para Cristo. Nosso encorajamento é para amarmos uns aos outros. Que a comunhão que nós temos ela é produzida pelo Espírito Santo. E que nós devemos manifestar em nós mesmos as misericórdias de Cristo. Ninguém pode viver uma atmosfera de Cristo e viver odiando os irmãos, disse alguém. A humildade deve ser a forma como nós cooperamos, né, no Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, então, vai falar de algumas coisas que causam essa desunião, partidarismo, contendas, murmurações, projeção pessoal. Essas são algumas atitudes que o apóstolo Paulo menciona que trazem desunião à igreja, projeção pessoal, prestígio pessoal, procuram construir monumentos ao seu próprio nome e não à glória de Deus. Interesse pessoal, ambição egoísta, né, que cabeça vazia é o que grita mais alto. Aí nós vemos então que o apóstolo Paulo exorta esses irmãos a unidade, a humildade e a solicitude. A humildade, quando a graça transforma o coração, a submissão pelo temor, medo, se transforma em submissão pelo amor. Daí nasce a verdadeira humildade, que Deus coloca em nosso coração. É a graça que transforma o nosso coração, fazendo-nos servir por amor. A solicitude, algumas pessoas estão sempre a lutar contra, mas nunca por. Essa é a ideia, nós devemos lutar por Jesus Cristo, lutar pela causa evangélica. E o exemplo de humildade é Cristo. Né? Cristo é o nosso exemplo aí.
né, que sendo Deus se fez homem, ele deixou a sua glória, né, e ele, humilde, ele nos serviu, ele sofreu a morte de cruz a serviço de nós sem buscar o prestígio pessoal. Assim os irmãos poderiam estar cooperando no Evangelho. Mas ainda o apóstolo Paulo fala de algumas atitudes que devem servir de cooperação, desenvolvendo a salvação com tremor e tremor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a salvação com tremor e tremor, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse desenvolvimento da salvação é um trabalho que Deus faz, opera em nós a sua obra, e Deus obra em nós. Essa obra é uma obra monergística, né? Ou seja, Deus atua, somente Ele atua. Nós cooperamos com Ele na santificação. Paulo vai falar dessa santificação, no processo de santificação, o qual nós participamos. Deus efetua em vós tanto querer como realizar. Há um autor que coloca aí um desenvolvimento espiritual. Isso não, lógico, de um para o outro, mas algumas pessoas passam por esse desenvolvimento. Primeiro, a anomia, pessoas sem Deus e sem lei. Nós éramos assim, andávamos em nossos pecados, mas Deus nos salvou. Aí depois nós passamos por um outro ponto, o legalismo. Somos como os fariseus lá, ficamos muito apegados à lei, moralista. O recém-converso descobre Deus, se deleita em sua lei, no entanto, ele usa mal a lei de Deus para acusar os outros. Decepção. O crente percebe as falhas em si e mesmo nos outros e na igreja e fica decepcionado, desanima. Mas o ponto da maturidade aí é esse. O crente descobre que, apesar dos defeitos, ele procura seguir o seu chamado maior, servir para a glória de Deus. Essa é a maturidade cristã. Servir em graça, servir em alegria. Essa é a maturidade que o apóstolo Paulo nos apresenta. Não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para a perfeição, ou seja, eu caminho em direção à perfeição de Deus. E por último, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai falar algumas atitudes para melhorar aí nessa cooperação, recebendo com alegria e honra os que forem enviados por Deus. Recebeis, pois, sempre homens como esse, com toda alegria. Honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir carência e socorro para comigo. Praticando o que o pastor ensina, imitando o seu exemplo, que também aprendeste, recebeste e ouviste em mim, isso praticai, o Deus da paz será convosco. Duas atitudes que alegram o coração do pastor é que os irmãos continuem em sua obediência, imitando o pastor, e que recebam aqueles que são enviados por ele, missionários, evangelistas, presbíteros, servos do Senhor, que estão também pregando o evangelho. Quando esses irmãos chegarem, honrar, né, com alegria a esses homens, dar o mesmo cuidado. O apóstolo Paulo cita alguns assim na sua igreja, como Timóteo, por exemplo, que foi enviado por ele àquela igreja. Outros mais que estavam sofrendo, Alexandre, e assim nós podemos perceber que há muitos servos do Senhor como a gente que precisa do nosso apoio. A alegria do pastor é que recebam sempre homens como esse, na causa do evangelho. Esse foi o tema que nós tratamos em toda a carta, uma viagem, essa carta. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa ter falado ao seu coração, que você é pastor, e seja esse um modelo, né, um exemplo que nós possamos seguir. Se você é ovelha, que você imite as coisas boas que essa igreja manifestou na cooperação do evangelho com o apóstolo Paulo, e procure, né, melhorar, assim como os pedidos aí nessa carta do apóstolo Paulo. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês
e que vocês possam aí se inscrever em nosso canal. Vocês estarão nos ajudando aí. A paz de Deus seja com todos vocês e possam guardar as suas famílias. Assim nós encerramos a nossa transmissão.